obrigatoriedade do direito internacional na vontade dos Estados, eles procuram encontrar o fundamento do direito internacional numa norma, num princípio anterior e superior à vontade dos Estados. E a teoria não positivista ou objetivista subdivide-se também em três correntes principais. Temos a teoria normativista de Hans Kelsen, temos a teoria naturalista, o jus naturalismo, que se divide jus naturalismo e jus racionalismo, e depois temos a teoria sociológica. O normativismo de Kelsen parte do pressuposto de que a obrigatoriedade da norma internacional obedece uma escala, da qual uma norma deve a sua obediência a uma norma anterior e superior. Assim, a obrigatoriedade do direito internacional encontra o seu fundamento no Pacta Sunt Servanda, e o Pacta Sunt Servanda, os tratados devem ser cumpridos, encontra o seu fundamento no Consuetudo Est Servanda, ou seja, nos costumes internacionais que são anteriores aos tratados, e o costume internacional encontra a sua obrigatoriedade ou a sua fundamentação na norma base, norma mãe, que é axiomática, hipotética e indemonstrável, que, regra geral, obedece os princípios de justiça, naquela tríplice vertente que nós aprendemos em NES, são honeste vivere, sum cumque tribuere, inemne ledere, ou seja, viver honestamente, dar a cada um o que lhe é devido e não prejudicar outrem. No final, este é o fundamento para Kelsen, o último fundamento, a razão sobre a qual o direito internacional é obrigatório a todos os Estados, porque os Estados têm o imperativo de justiça consagrado nas suas legislações internas, que devem obedecer, e esse primário de justiça obedece a um princípio superior e anterior à vontade dos Estados. Nessa escala piramidal de Hans Kelsen, convido a aprofundar essas matérias no livro do Dr. Paulino Lucamba sobre o direito internacional, no livro de Rezec e no livro de Ancioli sobre os tratados internacionais. Bem, essa teoria de Hans Kelsen sofreu algumas críticas por causa de encontrar a fundamentação do direito internacional numa norma hipotética, axiomática e indemonstrável, que os autores entenderam que ele descaracterizou o direito internacional da realidade social ao encontrar uma vontade metafísica para encontrar a obrigatoriedade do direito internacional, pois o direito não é metafísico, mas é uma situação social que regula uma situação concreta. E a sua fundamentação, segundo esses doutrinadores que eu acabei de citar, não se poderia buscar numa norma abstrata que desconfiguraria completamente o direito e colocaria o direito numa situação metafísica, como se regulasse seres que não sejam humanos. Por isso, procurou-se outra fundamentação do direito internacional e aí surgiu o ius racionalismo na sua vertente, ius naturalismo e ius racionalismo. O ius naturalismo encontrava o fundamento do direito internacional nos princípios de justiça consignado por Deus para os homens. Basta encontrar nos fundamentos dos pais do direito internacional, que são Francisco de Vitória e Francisco Soares e Vítor Hugo, no princípio do direito internacional, como contribuíram para a existência do direito internacional a partir dos princípios do jus naturalismo, daqueles princípios consignados por Deus no espírito humano. Daí, a fundamentação do direito internacional em última ratio para a teoria jus naturalismo é a razão humana que foi impregnada dos princípios pela vontade de Deus. Depois temos o jus racionalismo, que, identificando-se em parte com o jus naturalismo, procurou lapidar, entendendo que o direito internacional
é obrigatório, é fundamental, é obrigatório a sua observância, não por causa da vontade de Deus, porque senão aqueles estados que são ateus não teriam como obedecer o direito internacional. Assim, encontraram a razão humana única e exclusivamente para fundamentar a obrigatoriedade do direito internacional, chegando mesmo a afirmar Francisco de Vitória que uma consciência sã só de per si podia depreender princípios naturais de bonum facendo-me et malo evitando-me, ou seja, fazer o bem e evitar o mal, que se depreende os princípios de justiça ou a tríade que nós aprendemos em Êxodo, neste vivere, suncuque retribuer, inemne ledere. Essa teoria, o jus racionalismo, também foi bastante criticada, porque o direito internacional não pode encontrar única fundamentação na razão humana, porque como nós sabemos, e o iluminismo, o positivismo nos mostrou que confiando unicamente na razão humana, houve o despoletar de várias guerras, desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e várias catástrofes que vão acontecendo atualmente. Daí que é necessário que exista outro princípio que consiga consolidar a fundamentação do direito internacional. Assim, surgiu a teoria sociológica fundamentada pelo professor Dagut, que é professor de Direito e decano da Universidade de Bordeaux, que entendia que a fundamentação do direito internacional encontrava-se no próprio facto social das relações internacionais. Como acontece na realidade interna, é o facto social que faz surgir a norma internacional, e para existir uma coesão e uma convivência harmoniosa, é necessário que se observe as normas que regulem esses factos sociais. E no facto social, que é a relação entre os homens de per si procuram aquelas ações que sejam boas, olhando para a teoria utilitarismo, porque a teoria socialista depois dividiu-se, temos o utilitarismo de Shelley ou Stuart Mill, que entende que eram aquelas relações saudáveis, harmoniosas, agradáveis e benéficas para o próprio Estado, que faziam com que os Estados obedecessem o direito internacional. E temos outras teorias que, criticando o utilitarismo, entendiam que são as ações que conduzam à sua convivência das sociedades que tornavam obrigatório o direito internacional. E essas ações tinham um fundamento, o princípio da justiça, o princípio da segurança jurídica, que move todos os Estados, a qual todos os Estados procuram compactar para a satisfação das necessidades coletivas dos seus cidadãos. Essas são as teorias que se develaram acerca da fundamentação do direito internacional, a teoria positivista e a teoria não positivista ou objetivista. Então, aqui chegado, como podemos entender a obrigatoriedade do direito internacional? Ou seja, por que o direito internacional é obrigatório, apesar dos Estados serem soberanos? Nós temos de encontrar essa resposta na Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Na Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados, ou então na Corte Permanente de Justiça, nos seus artigos 38, ou ainda na Carta das Nações Unidas, no seu artigo 3º, que estipula os princípios reconhecidos pelas nações civilizadas como critério de aferição dos tratados internacionais serem válidos ou não, e a possibilidade dos Estados espoletarem consequências jurídicas para os Estados incumpridores. Daí, os princípios universais reconhecidos pelas nações civilizadas, atenção que nações civilizadas depois caem em desuso, mas vamos explicar isto na próxima aula. E, por outro lado, encontramos o próprio tratado, nos termos do artigo 26 da Convenção de Viena, os tratados, a boa-fé, artigo 26 e 27 da Convenção de Viena sobre os direitos de tratados,
que fundamenta também a obrigatoriedade do direito internacional, sobretudo o direito internacional convencional, nos próprios tratados que os Estados pretenderam se vincular. Ao se vincular, o Estado limita a sua própria soberania e é obrigado à observância do direito internacional, sob pena de responder internacionalmente pela sua não obediência. Caros internautas e a todos aqueles que nos acompanharam, esta foi a abordagem da aula de hoje sobre a fundamentação do direito internacional, de onde deriva a obrigatoriedade do direito internacional. Termino por aqui, siga a página, partilhe, dê o seu like e muito obrigado por seres nosso seguidor fiel. Espero que chegue a todos. Até a próxima aula de Direito Internacional Público e muito obrigado.